Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Lucas, escritor, palestrante, filósofo, advogado e CEO da Escola da Integridade. Muito obrigado. Bem-vindo. Boa tarde. Todo mundo animado para esse finalzinho de reflexões aqui desse belo congresso. É um prazer estar aqui, muita honra de estar podendo fechar, né, antes de vocês verem um pouquinho também do stand-up, esse congresso com uma reflexão, a era da integridade, o Homo Conscius, um nome, né, latim aí. Isso vem de Homo sapiens, sapiens, a próxima evolução, que eu quero falar com vocês aqui um pouquinho. O que é isso? Porque vocês estão falando de compliance, todo mundo trabalha nessa área, integridade, isso vem evoluindo nos últimos tempos. O que é isso na nossa atuação como líder, como ser humano, como cidadão? Então eu começo a minha provocação lembrando que nós temos 3 papéis, que a gente exerce todo dia, mesmo que a gente não esteja tão consciente deles. O primeiro, nós como seres humanos, os indivíduos. A gente acorda todo dia, quer evoluir, quer melhorar como ser humano. É inato. A gente tem um outro papel, que é o papel laboral, nosso trabalho. Desde que o mundo é mundo, o ser humano precisa acordar e buscar o seu alimento, no mínimo. E olha que interessante, a nossa evolução, até os nossos sobrenomes vêm da nossa relação com o trabalho. O Schumacher, sabe, o piloto? É o shoemaker, é o sapateiro. O Oliveira é quem plantava olivas. A nossa relação profissional influencia a nossa vida de uma maneira muito forte. E olha aqui, né, a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando. Mas nós temos um outro papel muito importante que parece que nesses últimos tempos tem ficado mais esquecido, que os gregos davam muita atenção, que é o nosso papel como cidadão. Nosso impacto no mundo. A gente nasceu num lugar regido por regras, por leis, por uma constituição, né, mais modernamente. E como que isso é importante de ser lembrado? Porque obviamente que em cada um desses papéis a gente quer evoluir. A pirâmide de Maslow para o indivíduo, depois que a gente passa do básico, a gente quer evoluir, a gente quer desenvolvimento pessoal. Se a gente tiver saúde, né, a gente quer expandir a nossa consciência, a gente quer ajudar o próximo, ser altruísta, falar em propósito. As empresas é a mesma coisa. As empresas até um tempo atrás tinham como missão retorno de investimento do acionista. Lucro a qualquer custo, até que a gente comece a evoluir. Poxa, não pode destruir o meio ambiente. Evoluir pelas dores, né? Pelo aprendizado aprendendo do que deu errado. É aí a responsabilidade social, ambiental, a governança, para proteger o minoritário, para ter regras claras, o compliance. E hoje o que está na moda? Não é só isso mais. As empresas por propósito, o impacto que causa. Mesmo a questão da evolução do indivíduo nas empresas. E para a sociedade é a mesma coisa. As sociedades mais evoluídas são aquelas que vão se aproximando do benefício comum, da melhora, dos valores, aquelas que são mais justas, que têm mais prosperidade, abundância. Então, como é que a gente evolui? Olha, vamos trabalhar um pouquinho que momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque nesses 3 papéis, acaba que muitos de nós se esquecem de alguns deles. Ou, pior, tenta viver papéis de maneiras distintas, como se fosse possível. Durante a pandemia, a gente teve um fator aqui no Brasil, que uma palavra, que são 2 na verdade, virou uma só. Home office. Casa e trabalho, profissão e vida pessoal. Aqui a gente juntou tudo, home office. E é uma provocação que eu faço para dizer que essas coisas que parecem separados são, na verdade, indistintas, mas a gente no dia a dia está muito apegado a essas bifurcações, a essas separações, a essas polarizações que a gente vê na vida pública, que a gente vê na nossa vida, que a gente vê como sintoma de tanta gente doente, seja com ansiedade porque está vivendo no futuro, seja com depressão porque está vivendo no passado e não está vivendo no presente. Seja a gente tentando ter uma vida na vida pessoal, como se fosse possível separar da nossa vida profissional. E esse slide dessa bifurcação, dessa encruzilhada, dessa separação, é para refletir que a todo instante nós estamos tomando decisões. E decisão, nessa própria palavra, tem a cisão. É preciso escolher um dos lados, um dos caminhos. E para isso, nesse momento de tanta dicotomia, polarização, separatividade, crises existenciais que a gente vê,
eu trago uma história filosófica que todo mundo conhece, para refletir sobre isso de maneira muito rápida. Quem é essa personagem aí na tela? Quem? Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece, né? Eu sou da época que tinha um disquinho que punha para tocar e ficava escutando a história da Chapeuzinho Vermelho, que denuncia um pouco a minha idade, né? Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe, a mãe dela fala para ela: minha filha, a vovozinha está enferma, vai lá levar para ela umas frutas. Mas minha filha, vá pelo caminho do rio, que apesar de mais longo, é mais seguro. O caminho do bosque é perigoso, tem um lobo mau. E aí, o que Chapeuzinho Vermelho faz quando ela se dá conta de que ela tem que decidir que caminho escolher? Ela sabe que o caminho do rio é o que ela deve seguir. A mãe dela falou, ela tem informação, conhecimento. Por que então, por que cargas d'água que ela escolhe o caminho do bosque? Tem aí um simbolismo filosófico que tem tudo a ver com o nosso tema de integridade, de compliance. Porque ela se deixa levar pelos sentidos. É bonito o caminho do bosque, tem flores, tem cheiro bom. A gente se deixa levar. E aí, mesmo sabendo que tem um caminho melhor, nós, seres humanos, às vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias. E escolhemos esse caminho que não é o melhor ou o correto. Isso está embasado numa crença de separação, numa crença de escassez. Eu faço aqui o seguinte exercício. Desde a década de 60 a gente consegue saber como que é a Terra vista de fora. Tem fotos. E hoje em dia está na moda, né? Tem um monte de gente querendo sair do planeta aí. Então eu faço exercício para que todos aqui. Vamos sair do planeta um pouco? Imaginem aqui a gente saindo aqui do 12º Congresso de Compliance da LEC, aqui no Promagno, e aí olhando de cima, São Paulo, Estado, Brasil, e aí a gente se depara com essa imagem da Terra vista de fora. Eu faço um convite aqui para cada um de nós, ampliar a visão. E de fora, é possível ver separação de cor da pele, de raça, de bandeiras? É possível sequer ver uma fronteira? Ou quando a gente amplia a visão, a gente só tem a noção da unidade? Círculo, uma circunferência, uma esfera, é a representação geométrica de integridade, porque é um inteiro, não dá para separar. E esse mesmo exercício, se eu voltar para dentro, se eu voltar para o micro e pensar num átomo, o átomo, a menor partícula, todo mundo sabe que ele é separado entre prótons e elétrons, mas se eu tentar separar e dividir o átomo, sabe o que acontece? Fissão nuclear, bomba atômica, explode, implode. O átomo é também esférico. E sabe uma curiosidade aqui como conceito de integridade? Átomo é a palavra em grego que se origina, a origem dela é do latim indivisum, aquilo que é indivisível. E o latim indivisível vem de indivisum, assim como indivíduo vem de indivisum. Mas a gente parece que escolhe o indivíduo. A gente escolhe essa dualidade. A gente escolhe se separar. Quem aqui, levanta a mão para mim, quem na escola, quando a professora pediu para desenhar um desenho da natureza, quem desenhou um desenho da natureza primeiro? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo, ou você faltou dessa aula, né? Na verdade era só para ver se vocês estavam me ouvindo que eu fiz essa pergunta aqui. Agora é a pergunta real. Quem, quando fez o desenho da natureza, desenhou um ser humano nesse desenho? Quando foi que a gente acha que a gente não faz parte da natureza? Cara, ensinam isso na escola para os nossos filhos ainda, falam que o ser humano é um animal racional e os bichinhos não são racionais. Já tem um monte de ciência, quem tem cachorro, gato em casa sabe disso, que tem racional nos animais. O ser humano é o topo da cadeia alimentar. Põe um ser humano com uma orca ou com um leão na savana e vamos discutir esse conceito. Eu fui fazer uma trilha no exterior e tinha uma plaquinha assim: você está entrando numa trilha. E embaixo tinha em letrinhas menores: comporte-se como os animais. E aí estava escrito: os animais não deixam rastro, não levam nada embora, não deixam lixo, não estragam nada. Eu confesso que eu fiquei um pouco com vergonha de ser humano naquele momento. E é isso, quando é que foi que a gente se colocou à parte da natureza? Olha para fora, olha de fora.
Quando é que a gente está nessa separação? Essa é a maior crença da humanidade. E ela deriva dela a crença da escassez, a crença da separatividade, da separação. E essa provocação é importante para falar do conceito de integridade, porque o que aparenta ser o contrário é, na verdade, parte do mesmo inteiro. E inteiro, essa é um sinônimo da palavra integridade. Aliás, integridade vem do latim integer, aquilo que é inteiro. Isso é bastante importante, porque enquanto isso a gente vai continuar vivendo ilusões, mentiras, escolhendo esse caminho de livre-arbítrio, com a opção de fazer errado. E a minha provocação aqui, porque acho que o papel de vir aqui falar nesse final, é provocá-los. A provocação de quando é que a gente vai querer ouvir a verdade? Quando é que a gente vai querer contar a verdade? Outra história, o Pinóquio. Todo mundo conhece a história do Pinóquio. É a história mais traduzida em diferentes línguas. É uma história centenária. Só a Disney tem um filme original e um outro que 70 anos depois, agora alguns anos atrás, fez. Todo mundo conhece a história do Pinóquio, sabe que ele mente, cresce o nariz. Mas mais do que isso, o que é a história do Pinóquio? Um ser constrói, faz a sua imagem e semelhança, esculpe um menino e dá para ele todas as condições para que ele possa brilhar e desabrochar o máximo potencial. E aí o que esse ser faz? Escolhe o caminho mais curto da trapaça, do erro, da corrupção, da preguiça, porque ele escolhe, como está escrito no livro do Pinóquio, a ilha dos prazeres. Ele escolhe o prazer momentâneo. E aí, não só cresce o nariz, mas o Pinóquio é engolido pela baleia, ele é preso, ele ganha a orelha de burro, ele é chutado para fora da escola. E todo mundo sabe a história do Pinóquio, então não tem nenhum spoiler aqui. O que acontece quando o Pinóquio... O que acontece para que o Pinóquio se torne um menino de verdade? Ele ouve a voz da consciência. Então, quem é a voz da consciência do Pinóquio? Quem? O grilo falante que está ali pequenininho, sabe? Falando, cri, 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 lembrando. Porque o Pinóquio, na história dele, ele chuta o grilo falante, ele prende o grilo falante, ele tenta largar o grilo falante para lá, mas o grilo dá o seu jeito e volta atrás dele. E está toda hora lembrando, Pinóquio, não faz isso. Pinóquio, isso vai dar ruim. Pinóquio, lembra o que seu pai falou para você. Mas ele escolhe, até o dia que quando ele ouve o grilo, quando ele ouve o grilo, ele toma consciência e se torna um menino de verdade. De quem é essa história? Essa história é para criança? Ou essa história é a minha história? E é a sua história? É a nossa história? A história da humanidade. Na ilusão do livre-arbítrio, porque essa discussão filosófica do livre-arbítrio já é antiga. Vários filósofos, Spinoza, por exemplo, dizia que a gente não tem livre-arbítrio. E é interessante, porque a pergunta e a reflexão que eu faço é, se você tivesse consciência plena de tudo aquilo que você faz, quais as consequências que isso traria para você, para os outros, para o planeta, você escolheria fazer alguma coisa que vai trazer uma consequência ruim? Então, em sã consciência, você só escolheria fazer o certo. E essa é a reflexão da era da integridade, da consciência, porque chega uma hora que esse princípio da integridade, o pi, está nos nossos olhos, Nóquio, está na cara. E a gente chega à conclusão que fazer o certo é o único jeito de dar certo. Olha que mundo que eu sonho. Eu sonho com um mundo onde corrupção seja apenas um vocábulo em desuso no vocabulário, no dicionário. Eu sonho com um tempo em que um dia me perguntaram qual é o futuro do compliance. O futuro do compliance é não ser necessário. Até lá a gente precisa tomar consciência. E fazer as escolhas e trazer consciência para que a gente possa construir. Como que a gente sai dessa vida de polaridade, de escassez, das crenças, das mentiras, de um mundo onde a gente ainda não tem a congruência ou compliance como regra? A cultura de valores é essa saída, é a solução, é o retorno.
E por que a cultura de valores? O que é isso? O que eu estou querendo dizer? E olha, eu não tenho dúvida, todo mundo aqui trabalha com isso. Todo mundo já escutou as palavras integridade, compliance, ética, 1 milhão de vezes. Mas interessantemente, mesmo se você for no ChatGPT ou buscar na filosofia, essas definições são bastante confusas e complexas, depende do pensador e da ótica. Então, óbvio, a gente não aprende na escola. Então eu trouxe aqui para vocês uma forma bem didática e prática que eu convido vocês a olharem comigo quais são as diferenças entre essas palavrinhas? Entre ética, moral, virtude, valores, princípios. E aqui, visualmente, e depois eu já vou deixar com a produção, eu posso mandar um PDF que tem esse texto desse artigo aqui, de valores à ética. Porque olha que interessante, na base aqui desse triângulo, ou dessa pirâmide, nós temos um conceito geométrico de uma base 2. Ela está na dualidade. E na ponta da triângulo ou da pirâmide, nós temos o conceito geométrico da unidade. É 1 na ponta e 2 na base. Então aqui já fica claro que na base eu ainda estou sujeito à dualidade. No topo eu estou na unidade. Unidade, inteireza, perfeição, completude, são todos sinônimos de integridade. Então lá em cima, no topo, nos valores, eu não tenho o contrário. Na base, eu sou sujeito ao contrário. Então vamos lá. Ética, ela é por mais que a gente use essa palavra como um todo, Aristóteles trouxe, né, essa questão, a gente usa como um amplo guarda-chuva, ética é circunstancial, ela é temporal, ela é relativa. Para não ter dúvida sobre isso, todo mundo sabe que existe a ética da cadeia. Todo mundo sabe que os canibais eram éticos, eles comiam apenas se fosse inimigo e saudável. A ética é circunstancial. Ela muda de acordo com os tempos. E ela vem da onde? Ela vem da moral, que a moral é o comportamento esperado de um grupo. Tem a ver com as crenças, com a religião, com a história que a gente acredita e que a gente espera do grupo. A ética é aquilo que você vai fazer quando ninguém está te vendo, né? Agora, de onde vem a moral? Vem das virtudes. E as virtudes, meu amigo Marcelo Zenkner, o senhor que é uma referência nesse mercado, ela vem dos gregos. Ela vem quando os gregos deram nome a deuses, a deusa da verdade, a deusa da justiça. E olha que os deuses gregos eram cheios de defeitos, né? Eles tinham algumas características divinas, mas eles tinham um monte de defeitos, né? Então, é bem para isso mesmo, para transformar, humanizar um comportamento esperado, um modelo de comportamento, que vem da onde? Vem dos princípios, aquilo que norteia. Princípio, norteia esses comportamentos. Já não é mais uma figura humana. E da onde vêm os princípios? Vêm dos valores, aquilo que Platão chamava do campo das ideias, onde a gente consegue imaginar a perfeição, onde a gente consegue ter a plenitude, a perfeição, a completude, um conceito ou um campo onde a gente consegue sair daquilo que depende da nossa decisão. Então, vejam, eu falei que valores não têm contrário, contei um pedaço da história do Pinóquio, falei que valores não têm contrário, vou falar para vocês, verdade é um valor. E aí eu pergunto para todos, qual é o contrário da verdade? Um monte de gente pensou mentira. A gente está tão enraizado nisso, né? Verdade não tem contrário. Sabe aquela história? Tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade, eu estou falando dessa. Eu não estou falando nem da minha, nem da sua. Vamos parar com essa discussão, sabe? Bolsonaro, Lula. Não, isso é muito pequeno aqui. Eu estou falando daquela do campo das ideias. Aquela que não tem contrário. Porque se você for no dicionário agora e procurar, verdade é aquilo que é real, para resumir. Não tem menção a mentira no dicionário. Agora, se você for no dicionário e procurar mentira, vai estar escrito aquilo que não é verdade, aquilo que não é verdadeiro. A mentira precisa da verdade para existir. A verdade existe por si só. E esse é um conceito importante, porque quando a gente ainda estiver tomando decisões baseadas na ética, a gente está sujeito ao livre-arbítrio e escolher o errado. Quando a gente tomar decisões baseadas apenas em valores, a gente não tem chance de errar. Isso vale para a vida. Vale para as tomadas de decisão, nas dualidades que a gente tem que decidir a todo instante. Tendo isso como base, isso vem de um princípio matemático. O princípio da integridade, que eu coloquei ali no slide do Pinóquio, é um princípio matemático. Não falei para vocês que a representação do inteiro é o círculo? Todo mundo lembra disso.
Um ciclo completo, se você tirar uma parte, uma fração, ele está incompleto. Tirou uma fatia da pizza, não está incompleto. Se a pizza tiver uma fatia a mais, ela está em excesso. Integridade é 1 no 100%, como número. Círculo, esfera, figura geométrica, representa o inteiro. E olha que para formar um círculo perfeito de diâmetro 1, a circunferência vai ser 3,14. Não é à toa que chama π. É um número irracional, infinito, constante, para chegar na perfeição, assim como a nossa vida. É constante, é infinito. É irracional às vezes, mas é a busca da perfeição que nos vai levar aos valores. Então esse conceito é importante para todo mundo que trabalha com isso, para todo mundo que busca um mundo melhor. É um conceito onde a gente sai desse mundo de separação, de dualidade, desse mundo binário, de 1 ou 0, e vem para um mundo onde é tudo junto. Onde a gente junta 1 e 0, quando sobreposto, dá uma outra letra, dá um outro símbolo. Essa aqui é a 21ª letra do alfabeto grego, Φ. Fibonacci, a proporção áurea, tudo cresce na natureza respeitando essa proporção. Φ, esse mesmo símbolo, é o símbolo usado para representar a filosofia. A busca e o amor, a busca pelo conhecimento, que só é possível a quem é consciente da sua ignorância. Olha que definição de filosofia. E o que é que a gente faz nesse campo do compliance, da busca da integridade? Né? Então essa provocação de a gente sair dessas dualidades, vir para o centro, é também um chamado para que nós, além do nosso lado laboral, profissional, no nosso lado humano, onde tudo começa, consigamos equilibrar razão e emoção, coração e mente. Porque como disse Carlos Drummond de Andrade no seu poema O Homem, as Viagens, a viagem mais curta que um homem pode fazer, e que poucos de nós fizemos, é a viagem entre nossa mente e o nosso coração. Porque uma definição de integridade bem importante, mas simples, de comportamento, não a matemática, nem a filosófica, é a congruência entre aquilo que eu falo, penso, sinto e faço. Porque é fácil trabalhar com compliance, trabalhar com integridade, né? Mas e se eu falar para vocês que todo mundo aqui ainda não está na integridade? Inclusive a mim. Porque isso é uma busca, é um conceito de Platão do campo das ideias. Integridade é 1 ou 0, é 100% ou 0. Então, por que eu estou afirmando aqui? Porque eu garanto que todo mundo aqui, alguma coisa fez, por exemplo, não vou pedir para levantar a mão, porque seria muito expositivo aqui, né? Quem nunca falou assim, vou começar a fazer academia na segunda-feira? E não começou? Quem acordou de manhã e falou assim, hoje eu não vou comer doce, até encontrar aquela mousse de chocolate ali. Não vou beber essa semana, até os amigos chamarem. Então é o seguinte, você falou, meu amigo, minha amiga, tuas células ouviram, então você não foi íntegro com você. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Quem não tem é filho, então o exemplo vale para todo mundo. Todo mundo quer ensinar os filhos a não mentir. E fica lá, né, ensinando a história do Pinóquio, isso aqui, blá, blá, blá. Até que o vizinho ou o primo chama para almoçar na casa. Aí o dono da casa pergunta para a criança, na sua inocência, ali, principalmente até os 7 anos, fala assim, gostou da comida? A criança vai responder o quê? Lógico que não, né? Que criança que gosta de comida que não é da sua casa? E aí, a mãe ou o pai fala assim, não fala isso. Não pode falar isso. Aí a criança fala assim, calma aí, ele me ensina para não mentir ou ele quer que eu minta? Quanto que a gente não está fazendo uma coisa em descompasso com a nossa integridade, seja para nós mesmos, seja no exemplo que a gente dá, nas pequenas coisas. Então essa busca da integridade é um caminho, é uma jornada sem fim, é um que eu chamo de caminho da integridade. É o que a Ilíada e a Odisseia trouxe como filosofia básica, olha que interessante, Ilíada, Odisseia, 1 e 0, I-O. É o que os deuses gregos, a jornada de Hércules aqui, todas as jornadas de heróis, esse caminho da integridade, é a busca de se conhecer através da autoobservação, através de gerenciar a si próprio, os estoicos, né, os filósofos, de como que eu vivencio em mim, como que eu gerencio minha mente, meu estresse, e cuidando de mim, como que então eu passo a ser possível me relacionar com o outro, dar amor e me sentir amado.
me integrar com o todo e simbolicamente me integrar com a natureza, para então poder estar apto a começar a trabalhar ego e consciência. Porque quantas coisas que a gente não faz pelo ego, achando que é o correto. E aí com isso a gente faz a nossa jornada de herói, que é a jornada de cada um. Isso eu estou dizendo porque no indivíduo e depois na empresa e na sociedade, é uma jornada de ser humano. Como disse um amigo, Murilo Gun, que faz a apresentação do meu livro, não o prefácio, mas a apresentação, uma empresa é um CNPJ, é um conjunto nacional de pessoas juntas. É um monte de gente que vai dar o tom da liderança ou de quem está lá embaixo. Então, se a gente quiser ter uma empresa íntegra, o conceito é o mesmo. As bases são o ESG, o compliance, né? Cuidado ambiental, do social, ter governança, seguir as leis, as regras, o compliance, mas no fim do dia, para sair da base da dualidade e chegar na inteireza, na perfeição, eu preciso de pessoas que vão fazer, através da cultura de valores, que essa organização se eleve, seja ela uma empresa, um time, um grupo, uma sociedade, um país. A integridade corporativa, o sistema de integridade corporativa passa por esses papéis, porque senão a gente continua ainda separando as coisas como se fosse possível. Durante quanto tempo a gente achou que era possível separar desenvolvimento econômico de responsabilidade ambiental? Como se fosse possível separar. Hoje a gente tem que ficar fazendo relatório de ESG para mostrar que o lucro tem a ver com o ambiental. É um retorno ao óbvio, mas que não era óbvio, senão a gente não teria feito. Era óbvio porque a gente estava numa crença de separação. E para isso, então, são etapas também. Vocês trabalham com compliance e os manuais de compliance, os canais de denúncia, todas as questões importantes dessa área. Mas a minha provocação é que isso, para uma organização, ela é maior e ela está resumida nesses 7 passos aqui. Ela começa com a cultura de valores. Se não tiver cultura de valores, vai ser muito difícil sustentar isso tudo. Ela passa por um propósito que seja congruente, que não esteja só na parede, que esteja por toda a organização, por todas as pessoas. Ela passa pelo que o compliance não seja o manual, a regra, ou o que acontece como consequência, mas que seja na ponta, na prática, o que cada uma das pessoas dessa organização age em relação ao que é certo, à conformidade. Ela passa por cada uma das pessoas serem a solução. Você vê se uma empresa tem chance de ter maior compliance ou não, quando você tem um problema na ponta e a pessoa fala lá, não é comigo, isso é o diretor que mandou fazer. Se as pessoas não forem empoderadas a ponto de entenderem que elas são a empresa, que elas são a solução, você não consegue ter o pilar de baixo, e que na verdade é o pilar que levanta para cima, que é a confiança como base. Porque uma empresa com integridade, uma sociedade com integridade, é uma sociedade mais feliz. E felicidade só é possível com confiança. Não dá para ter uma empresa que tem o melhor manual de conduta, o melhor departamento de compliance e não haver confiança entre líderes liderados e entre a hierarquia. E sabe por que o tone of the top é tão importante? Porque o exemplo arrasta. Se a gente não tiver a área de compliance com RH, com liderança, não estiver trabalhando junto, você não valoriza os exemplos. E aí uma provocação é, os indicadores de integridade, eles precisam entrar na pauta com mais importância e serem criados novos, porque é aí que a gente vai medir o resultado, o comportamento. E com isso, eu trago uma provocação do que é o compliance, porque o compliance não é um destino, um final. Compliance é um mapa. Ele dá a noção do que, para onde ir, o que é certo, mas a integridade é o caminho. E a integridade é também o destino. Mas é um destino como o horizonte, sabe? Eu sempre vou andar e sempre vou estar olhando ele para frente. Então, por isso que eu tenho que entendê-lo como o caminho da integridade. E isso é importante porque o compliance, de fato, começa onde acaba o manual, onde acaba a diretriz, onde acaba a regra. Ninguém deixa de cometer um crime por conhecer ou não conhecer a letra da Constituição. As pessoas não cometem crimes porque lá no âmago delas elas sabem que aquilo é errado. Porque ela lembra do que o pai dela falou, do que a mãe falou, do que o professor falou. E é isso que é o compliance, é trazer uma mudança de mentalidade, que é sair do manual e ir para a mentalidade, sair do controle e ir para a consciência.
sair daquilo que eu faço por obrigação ou por medo, mas fazer por convicção. É a conversa do Pinóquio com a sua própria consciência. E talvez esse seja o maior desafio para o compliance officer, para o profissional de integridade, para os líderes de hoje, é fazer essa mudança, essa transformação. E por isso que eu venho aqui fazer um pouquinho de provocação, porque para mim, compliance então é o que resulta da congruência, que eu já expliquei o que é congruência dos indivíduos, falar, pensar, sentir e agir na mesma direção. Então o compliance como um conceito, essa conformidade, ela é o que resulta da congruência de cada um dos indivíduos. Que isso vai ser com a congruência da organização, da empresa. E que toda ação ou omissão vai ter um impacto na sociedade. Seja no grupo da família daquela pessoa que trabalha lá, seja no planeta inteiro. Então, vejam como a Denise Fraga falou de manhã, para quem estava aqui. O impacto que a gente causa, às vezes, na vida das pessoas é tão grande e talvez o papel do compliance seja mais importante do que a gente até tenha consciência. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse congresso. Agradeço, inclusive, Marcelo, mais uma vez por me apresentar, a Dani, que me convidou para estar aqui com vocês, porque eu vejo o tanto que está crescendo, né? 12º Congresso de Compliance. Final do dia, Dia dos Namorados, essa plateia cheia, é uma honra para mim estar aqui, porque 10 anos atrás, eu lancei meu livro em 2020, 2019 a editora falou para mim assim, mas será que um livro com a Era da Integridade tem mercado? Eu falei, vai ter diretor de integridade ainda no mercado. E quando eu vi a Denise Fraga falando hoje, gerente de integridade, eu falei assim, eu estava certo nesse caminho. E meu livro virou best-seller, foi para a Veja. Não foi porque eu escrevi um bom livro só, mas porque o mundo precisa disso, porque chegou um momento que a gente cansou dessa dualidade, porque a gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo mais íntegro. Todo mundo quer. E para esse mundo mais íntegro, nós precisamos de líderes mais íntegros. Nós precisamos de empresas, de governos, nós precisamos de líderes íntegros. E aqui, na minha reflexão, na minha provocação final, para a gente ter líderes íntegros, não tem outro jeito. Nós precisamos de seres humanos mais conscientes. Não é o que está no manual só, e tão importante que seja. E por isso que no meu livro, A Era da Integridade, eu arrisquei a dar o subtítulo de Homo Conscius, como foi apresentado. Porque olha só, nós estamos vivendo nessa era do conhecimento da informação, o que é um grande paradoxo. Porque na era do conhecimento da informação nós estamos doentes da mente. Está todo mundo com burnout, depressão, ansiedade. Paradoxo. Homo sapiens sapiens, o humano que sabe e que sabe que sabe. Será? Então, para mim, está na hora de repensar isso, porque darwinianamente ou biologicamente as espécies têm cerca de 70 mil anos. O Homo sapiens sapiens já tem 70 mil anos. O Homo sapiens tem 200 mil anos. Então, nós estamos passando uma transição de espécie. Do ponto de vista tecnológico, nós já temos ferramenta para editar a nossa própria evolução. Pela primeira vez na história humana, o ser humano tem. O CRISPR, essa tecnologia, você edita a genética humana. Está nas nossas mãos mudar e fazer a evolução da nossa espécie. O que faremos? E agora tem a inteligência artificial para acelerar essa discussão, essa questão ética. Então, que tal a gente transformar informação e conhecimento em sabedoria e em consciência? Essa é a provocação. A espécie humana consciente do seu papel, das suas ações, das suas omissões. Esse é o Homo Conscius. E eu não tenho dúvida que profissionais, pessoas, seres humanos como vocês, que gostam dessa área, que trabalham nessa área, estão buscando a sua própria consciência, estão buscando não mais evoluir pelas mãos, pelas ferramentas, pela mente, mas equilibrar coração e mente. Porque, como disse Gandhi, todo mundo sabe essa frase, seja a mudança que você quer ver no mundo, eu pego Gandhi como gancho, porque Gandhi ficou como exemplo para a gente, mas que tal a gente ser o líder que a gente deseja ver no mundo? Que tal a gente ser o profissional que a gente deseja ver no mundo? Que tal a gente construir as empresas que a gente gostaria de ver no mundo? Mas isso só vai ser possível se cada um de nós, eu e você, nos tornarmos, nos recordarmos e enfim sermos o ser humano que a gente deseja ver no mundo. E isso não tem outro jeito se eu não estiver inteiro
em conformidade, em compliance comigo mesmo, entre sentir, pensar, agir e fazer. E assim a gente vai poder equilibrar e trazer para o centro esses 3 papéis de uma maneira mais consciente, mais humana, mais íntegra, e transformar a cada um dos indivíduos, transformar as organizações e, como consequência, transformar a sociedade numa sociedade mais coerente, mais conforme, mais íntegra. É uma honra estar aqui com vocês. Quem quiser manter contato e ter acesso a umas aulas que eu tenho lá ou receber alguma informação, vai ser um prazer poder conversar com vocês nesse QR Code. Uma honra estar aqui. E eu deixo uma mensagem final. A mais importante tarefa de um líder é elevar a sua própria consciência, é estar em conformidade consigo mesmo, com a sua essência. Muito obrigado.